Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma história muito especial, muito legal. Mas antes da gente ir para a história, vamos cantar uma música. E nessa música vocês já vão descobrir o tema da história, tá bom? Vamos lá. Eu vou cantar uma vez para vocês aprenderem e depois na segunda vez eu quero que todo mundo cante comigo, tá bom? E ó, fazendo um estaladinho no dedo, tá bom? Chama o papai, a mamãe, todo mundo que estiver aí para cantar com a gente. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Agora comigo, de novo. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação, recebi salvação. Muito bem! Agora nós vamos orar para começar a nossa história. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Venho te pedir que o Senhor possa estar abençoando a nossa hora da história e que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento para que a gente possa entender tudo e que essa palavra possa ficar bem guardadinha no nosso coração. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A história que eu vou contar hoje para vocês está na Bíblia, a Palavra de Deus. Está no Novo Testamento, logo no primeiro livro, em Mateus, a partir do capítulo 26. Deus sempre quis que todos os homens soubessem o quanto Ele ama cada um. E que a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? E para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu filho, que morava com ele lá bem antes da fundação do mundo. O nome dele? Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele ensinava o amor de Deus para as pessoas. Ele curava o corpo e a alma do povo. Jesus, ele demonstrava o amor de Deus com atitudes. E quando Jesus falava, muitas pessoas seguiam ele. E ele ensinava assim: amem uns aos outros, como eu vos tenho amado. E perdoem uns aos outros para serem perdoados. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e seguiam a ele. Em especial, 12 homens, os seus discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. Onde Jesus ia, os discípulos iam atrás.
E o que Jesus falava, eles escutavam, porque um dia eles iam levar a mensagem de Deus, do amor de Deus, para o resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não tinha só amigos. Jesus também tinha inimigos. Pessoas que queriam fazer um mal para Jesus. Pessoas que queriam prender ele, matar ele. E essas pessoas queriam cortar o barato de Jesus. Apesar dele só fazer o bem. E muitas das pessoas diziam: quem você pensa que é? Achando que é o Filho de Deus, hein? Essas pessoas queriam só um motivo para poder prender Jesus e matá-lo. Mas pensem bem, quem é que podia matar o Filho de Deus e prender o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o Filho de Deus entregasse a sua vida. E Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, para que os homens não tivessem dúvidas de que ele amava a todos. E quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi batendo uma tristeza no coração de Jesus, uma angústia. E sabe, crianças, o que a gente deve fazer quando a gente fica triste e quando a gente fica sentindo angústia no nosso coraçãozinho? A gente tem que falar com Deus. E Jesus foi até um jardim chamado Getsemane. E nesse jardim, Jesus encontrou uma pedra. E então ele se reclinou sobre a pedra e ele orou. Ele falou: Pai, se possível, me livra dessa hora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E quando Jesus ainda mal tinha terminado de orar, de falar com Deus, os inimigos de Jesus apareceram. E então eles chegaram lá para prender Jesus. Jesus podia muito bem orar e falar com Deus e pedir para ele mandar milhares de anjos para protegê-lo. Mas não, ele se entregou. E então os inimigos de Jesus o levaram para a prisão. E quando ele chegou lá, os inimigos de Jesus judiaram muito dele, maltrataram Jesus, feriram Jesus, cuspiram no rosto de Jesus. E Jesus sofreu muito. E eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E Jesus ficou irreconhecível. E depois deles terem judiado tanto dele, eles ainda o prenderam em uma cruz. Prenderam Jesus na cruz e prenderam com pregos nos seus pés e nas suas mãos. E Jesus ficou lá, preso, sofrendo muito, até que ele entregou o seu espírito a Deus. E quando Jesus entregou o seu espírito para Deus, o céu escureceu e a terra tremeu. E os inimigos de Jesus ficaram morrendo de medo. E muitos deles falavam: ai, ele era mesmo filho de Deus. E eles foram e saíram correndo. Depois de Jesus ter morrido, um amigo dele, muito rico, tirou o corpo da cruz. E como ele era muito rico, ele tinha um túmulo. E então ele pegou o seu túmulo e deu para Jesus. Ele enrolou o corpo de Jesus em tecidos e colocou Jesus lá para ser sepultado. Depois que Jesus morreu, os amigos dele se sentiram muito sozinhos. E além de amigos, Jesus tinha amigas. E 3 amigas dele foram ao terceiro dia depois da sua morte ao túmulo para poder chorar pela morte de Jesus. E quando elas chegaram lá, a pedra do túmulo estava removida e elas não viram nada lá dentro. E aí elas começaram a chorar. Elas não estavam acreditando que Jesus não estava mais ali. E então apareceu um anjo. E o anjo perguntou para elas: por que vocês choram?
Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, como ele tinha dito. E quando as mulheres ouviram aquilo que o anjo tinha dito, e elas viram que Jesus não estava mesmo lá, elas se alegraram e elas foram correndo contar para os amigos de Jesus. Alguns deles acreditaram, mas outros ficaram meio desconfiados. E então, o próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles. E Jesus continuou falando do amor de Deus até o dia em que ele foi levado de volta para os céus. A morada dele, lá onde ele morava com Deus bem antes da fundação do mundo. E então hoje na Páscoa a gente comemora que Jesus não está morto não, ele voltou a viver. E por isso a gente pode ter esperança, porque ele fez isso porque ele nos ama. E o versículo que eu vou apresentar hoje para vocês está na Bíblia, lá em 1 Coríntios 5, 7b. Vou pôr aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês conseguirem ver. E o versículo diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. Vou explicar para vocês. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, significa que o verdadeiro símbolo da Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi imolado significa que Jesus foi sacrificado e ele morreu por mim e por você, porque ele nos ama. Jesus é a verdadeira Páscoa. Ele sim é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida, porque Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ele ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. E vamos repetir o nosso versículo? 1 Coríntios 5, 7b. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. Muito bem, agora vamos falar juntos. 1 Coríntios 5, 7b. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. Muito bem! E você? Já convidou Jesus para morar no seu coração? Quando você aceita Jesus no seu coração e convida ele para morar em você, e você acredita que ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, e você convida ele para morar no seu coraçãozinho, você tem todos os seus pecados perdoados e você pode ter a vida eterna. Jesus te ama e ele quer morar no seu coração. Agora vamos orar para encerrar. Feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa história. Obrigado, Jesus, por sempre estar conosco. Obrigado, Jesus, por ser a nossa Páscoa. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um nas suas casas e que o Senhor possa estar nos protegendo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada! Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela atenção e um beijão para vocês. Até mais. Tchau!